Os óleos essenciais, e algumas pessoas perguntam, Renato, mas o que são os óleos essenciais, né? E eu costumo dizer o seguinte, os óleos essenciais são produzidos por plantas, não é produzido em laboratório, tá? Então é muito importante a gente definir isso, porque as pessoas confundem com essências. Essências são produtos químicos produzidos em laboratório. Não tem nada a ver com óleos essenciais, naturais, orgânicos que vêm da natureza. Então é a planta que produz o óleo essencial. E essa planta, ao produzir o óleo essencial, por que ela produz o óleo essencial? Ela produz esse óleo porque esse óleo é o responsável pela defesa da planta contra pragas, contra agressões, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela cicatrize os seus tecidos, para que ela tenha saúde, né? E esses óleos essenciais, eles são extremamente potentes. Para você ter uma ideia, o óleo essencial ele é tão potente que ele é de 50 a 70 vezes mais potente do que simplesmente se você analisar a planta. Então por quê? Porque existe uma concentração de princípios ativos incríveis e esse óleo ele é formado por terpenos. E esses terpenos eles são moléculas aromáticas que contêm um poder terapêutico, seja analgésico, enfim, anti-inflamatório e vários outros poderes que existem dentro de um óleo essencial. Então, o objetivo do óleo essencial dentro do mundo do bem-estar é gerar nas pessoas 3 coisas muito importantes. Os óleos essenciais, eles combatem os micro-organismos patogênicos que produzem doenças. Então, são ótimos anti-inflamatórios, são ótimos antivirais, são ótimos antifúngicos. Então, ele tem um poder antimicrobiano. Um outro poder dos óleos essenciais é melhorar a oxigenação das células, ok? E um terceiro outro poder é a desintoxicação. Ele favorece a retirada do lixo. Enfim, então, o óleo essencial ele tem assim, efeitos maravilhosos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é apaixonante quando você conhece o mundo dos óleos essenciais. E eu costumo dizer que os óleos essenciais, eles têm efeitos benéficos, né? Porque existem os efeitos colaterais, né, dos remédios sintéticos. E os óleos essenciais, eles têm efeitos benéficos. Né? Os efeitos colaterais são efeitos colaterais benéficos. Você usa o óleo essencial para um determinado objetivo e ele te ajuda em outros objetivos. Por quê? Porque o óleo essencial ele é formado de 100 a 200 terpenos diferentes. Então ele tem muito efeito terapêutico diferente dentro da composição dele. Então o óleo essencial ele é fantástico exatamente porque ele te entrega resultados bastante abrangentes, como vocês vão ver nos próximos vídeos, tá bom? Então a planta ela produz esse óleo, ela guarda o óleo dentro de pequenos saquinhos, né? E porque eles são voláteis, essas moléculas aromáticas, elas são voláteis, então elas se dispersam. Eu gosto sempre de explicar essa volatilidade como se fosse o éter. Imagine você deixar um vidro de acetona, um vidro de éter aberto. Ele vai evaporando, né? Então porque ele é volátil. Então o óleo essencial também tem essa característica. O importante é vocês saberem que o óleo essencial não tem. Ele, na verdade, quimicamente ele não é um óleo. Né? Ele é um óleo fisicamente, porque ele não mistura com água, mas ele não tem gorduras, ele não tem ácidos graxos, ele não tem calorias, eles não têm vitaminas, eles não têm minerais. O que eles têm? Moléculas aromáticas terapêuticas. Então é exatamente isso que tem os óleos essenciais, tá bom? Bom, quando a gente fala disso, né? Quando a gente fala de um óleo essencial que você vai poder fazer uso dele, é importante que você entenda a importância de ter pureza. Porque os óleos essenciais, jamais você vai encontrar óleos essenciais baratinhos. Por quê? Porque você necessita de uma grande quantidade de planta para você fazer uma pequena quantidade de óleo, ok? Você tem uma logística, os óleos da doTERRA são os mais testados do mundo, são 53 testes que é feito para saber se aquele óleo tem todos os componentes necessários, se eles são terapêuticos, se ele tem potência para que possa então entregar um resultado. Então, a doTERRA ela não apenas diz que faz, mas ela demonstra que faz. Nós temos um site chamado sóciotoyou.com, onde ela divulga o lote de cada óleo testado, e na verdade 100% dos lotes são testados. Ela não testa alguns, ela testa todos. Né? Então, logicamente que isso é necessário você remunerar de uma forma correta os agricultores, e são agricultores exclusivos, né,
para a doTERRA faz um contrato e depois a gente não tem tempo para falar exatamente sobre isso, mas vocês vão conhecer, vocês podem conhecer o que se chama co-impacto, ou seja, esses agricultores que fornecem para a doTERRA, eles são parceiros e fornecem 100% da sua produção para a doTERRA. Isso significa que a doTERRA tem um controle muito forte de como a planta é produzida, ok? Então tudo isso faz parte, né, desse mundo dos óleos essenciais de alta qualidade. Então, pureza está ligado à potência, ou seja, se um óleo é puro, ele é potente, então ele entrega um resultado que você precisa ao usar o produto. Então é importante que você entenda qual é o problema, qual é o óleo e de que forma você vai usar. Então isso tudo você vai aprender dentro da nossa estrutura de trabalho, ok? Então, como eu falei para vocês, e para você ter uma ideia de potência, né? 28 xícaras de chá de hortelã, do chá de hortelã, imagine 28 xícaras de chá. Apenas uma gota do óleo de hortelã, ela equivale a 28 xícaras de chá. Para você entender qual é a potência do óleo. Então, o óleo ele tem uma durabilidade importante. Basta uma gota, né, e já vai te entregar um resultado muito legal, né? Então, isso também é importante você levar em consideração. O uso dos óleos essenciais, você tem 3 formas de uso. Você pode usar ele aromaticamente. E sempre quando a gente fala aromaticamente, né, simplesmente você pode botar uma gota na sua mão, você esfrega e você inala em respirações profundas, pausadas durante 1 a 2 minutos e você vai ter esse benefício porque essas moléculas dos óleos essenciais elas vão entrar nas suas vias respiratórias e serão absorvidas. Uma outra forma, também aromática, é você poder fazer o uso do óleo essencial em difusores ultrassônicos especiais para que aquele efeito terapêutico do óleo não se perca. Então, esses difusores, a doTERRA também disponibiliza isso. Você pode botar no seu quarto enquanto você dorme, no quarto do seu bebê quando dorme. O uso por inalação é tão importante, né, para principalmente as nossas necessidades emocionais. Então, se eu tenho uma necessidade emocional, tem um óleo que nos dá essa possibilidade, sempre eu faço uso dele por inalação, tá? E aí depois a gente vai entender um pouco disso, porque geralmente, né, como que funciona essa questão das emoções? Nós temos no cérebro o sistema límbico e ele é o centro das emoções e esse sistema ele é ativado pelo bulbo olfatório e o bulbo olfatório, na verdade, quando você vai inalar, os terpenos dos óleos essenciais, eles vão liberar neurotransmissores que vai atuar sobre o seu sistema límbico, regulando melhor, modulando melhor a questão emocional, ok? Mas você pode fazer uso tópico. Então, exemplo, Renato, eu tenho o uso do óleo essencial, eu tive uma picada de inseto, né? Uma queimadura, uma micose. Então, você pode fazer uso do óleo essencial topicamente também. A gente usa muito isso também, tanto é que a gente tem o formato roll-on, né, que o formato roll-on facilita o uso tópico, é muito legal. Nós temos a possibilidade de ter perfumes terapêuticos, fantástico isso, ou seja, você tem um perfume personalizado que você cria, não apenas um perfume, mas um perfume que gera benefícios terapêuticos para você. Então isso também é outra coisa bem legal. E uma terceira forma é a forma de uso oral, né, do uso interno, quando você simplesmente usa via oral. Logicamente, o via oral, com o tempo você se adapta ao gosto, né, dos óleos, tem óleos que são mais tranquilos, tem óleos que são mais fortes, né, que a gente chama mais quentes, então eles causam algum desconforto. Então você pode usar ele via oral, normal, né, simplesmente pingando na boca. Você pode fazer uso numa cápsula vazia que você coloca, você bota as gotinhas ali dentro, você fecha, e aí você usa, então vai no estômago, vai abrir no estômago, então você não vai ter esse problema de gosto, né? E a doTERRA também está lançando cada vez mais novos produtos, né, de óleos essenciais já encapsulados, né? Eu sempre dou um exemplo, né, que no Brasil é muito comum, as pessoas fazerem uso do ômega 3, que é um óleo que vem dentro de um soft gel. Então a doTERRA já está fazendo isso, né, e cada vez mais ela está ampliando isso, onde você vai ter acesso a essas cápsulas já prontas, né, já em forma de soft gel, com a quantidade certa que você deve usar de óleos ali dentro. Enfim, então a gente costuma brincar, né? Eu digo que você pode cheirar, você pode passar e você pode tomar. São as 3 formas de uso dos óleos essenciais. Bom, então quando a gente fala de óleo essencial, a gente fala assim, pô, Renato, eu não tenho problema nenhum. Eu sei, sabe,
A gente sabe que nos dias de hoje é difícil as pessoas dizerem que não tem um problema nenhum, né? Geralmente as pessoas têm algum tipo de problema ou algum problema que está em formação, né? Principalmente na questão emocional. Nós estamos em 2023, ano pós-pandemia, onde muitas pessoas passaram por vários problemas emocionais, enfim. Então isso gerou, o Brasil hoje é o país que tem o maior consumo do mundo, né, de ansiolíticos. São 53 mil caixas de ansiolíticos consumidos no Brasil. Então, ele está falando de uma epidemia de estresse, de ansiedade, de dificuldade de lidar com as nossas emoções. Então, os óleos essenciais são fundamentais para esse suporte emocional. Ele é ótimo para suporte para o nosso sistema imunológico, para o nosso sistema digestivo, para o nosso sistema tegumentar, né, que é ossos, pele, cabelos, unhas. Enfim, ele tem assim, um poder muito incrível na parte cardiovascular, hormonal. Ou seja, o óleo essencial, eu costumo dizer que o óleo essencial ele é bom para a célula. Então você imagina, a célula é a menor unidade funcional do corpo. A célula é responsável por tudo. Essas células se juntam e formam um tecido. Esses tecidos se juntam e formam um órgão. Esses órgãos se juntam e formam um sistema. Esses sistemas se juntam e formam o corpo. Então, se eu cuido bem da célula, eu cuido bem de todo o corpo. É parecido com a sociedade. Se você cuida bem da pessoa, da família, o país fica bem. Porque as famílias estão bem cuidadas. Da mesma forma é com o nosso corpo. A gente precisa entender esse processo da nutrição celular, de como as células agem, como elas funcionam e como eu faço para dar o que tem de melhor para ela e deixar de dar para ela o que há de pior. Então, é uma troca constante, né, que a gente precisa ter de conscientização e a doTERRA trabalha exatamente com isso, com a possibilidade de você ter acesso, né, a produtos incríveis que vão atuar a nível celular e vai gerar em você bem-estar, energia, disposição, melhor sono, né? Você vai ter um dia mais produtivo, a questão dos emocionais melhores, tudo vai melhorar quando você, de fato, entender esse princípio de cuidar melhor do seu corpo. Então, a doTERRA, ela não é uma empresa simplesmente de óleos essenciais ou é simplesmente uma empresa que oferece uma oportunidade. O objetivo da doTERRA é se tornar na maior companhia de bem-estar do planeta. Bom, como eu falei da questão emocional, né? Então é importante que você entenda que as questões emocionais vêm por inalação. Então, quando você inala, esses princípios ativos seus neurotransmissores. Por isso que é bem importante você entender essa questão, porque eu costumo dizer que toda doença física, muitas vezes, elas começaram nas suas questões emocionais, né? Às vezes uma questão emocional, um estresse, uma ansiedade, que é uma questão mais emocional, leva você a comer coisas diferentes que não fazem bem para você e essas questões que você se alimenta, se dá um nutriente incorreto para o seu corpo, ele vai responder com outras doenças. Então tudo começou onde? Na ansiedade, na alimentação e que gerou outros problemas. Então, as questões emocionais é muito importante a gente tomar bastante cuidado. Bom, a doTERRA tem um selo chamado CPTG, que é um certificado de pureza testada e garantida, ou seja, os óleos essenciais doTERRA, que são vendidos exclusivamente na plataforma da doTERRA, no site da doTERRA, ela garante então que esses óleos são puros, não tem aditivos, são orgânicos, ou seja, tem tudo para você poder ajudar na sua saúde, ok? Vamos falar aqui rapidamente de alguns óleos, né? Eu poderia levar 1 hora para falar de cada óleo, de tão profundo que é a sua composição química e os seus efeitos. Mas vamos falar aqui de alguns óleos, de 12 óleos que são os óleos principais, que a gente costuma dizer, dentro do mundo dos óleos essenciais. Tem aqui a lavanda. A lavanda e uma coisa muito importante é que os óleos essenciais da doTERRA são produzidos no país de origem da planta. Então a lavanda da doTERRA ela vem da Bulgária e da França, onde tem a melhor composição do óleo essencial naquela região. Porque para o óleo ser produzido pela planta, ela precisa estar na umidade certa, na quantidade de água certa, ela precisa estar no solo certo, tudo impacta na produção do óleo essencial da planta. Porque a planta ela só produz o óleo porque ela é estimulada pelo meio ambiente, ok? Então, no caso da lavanda, a melhor lavanda é dessa região. A lavanda, eu poderia resumir ela em quê? Ela é um ótimo ansiolítico, né? Existem estudos científicos que demonstram que ela durante 6 semanas de uso, ela se torna mais eficaz, ou melhor, tanto eficaz quanto
os remédios de tarja preta. Sendo que você não precisa de nenhum receituário, você não precisa de consulta médica para isso, você não precisa de receituário, ela é mais barata do que uma determinada marca aí de ansiolítico. Só que ela pode ser usada por jovens, idosos, crianças, ela pode ser usada também, ela ajuda você a ter um sono mais profundo. A maioria das pessoas não dormem corretamente, então ela te ajuda na questão do sono. Ela é ótima para a pele, ela é ótima para o cabelo, ela é ótima para queimadura, cicatrizante, enfim. Eu poderia estar falando, como eu falei, horas sobre lavanda. O óleo de hortelã, que a gente chama de peppermint, né? Hortelã-pimenta, por ter o nome de pimenta, fica tranquilo, ele não arde. Ele é simplesmente um óleo que vem do hortelã, e esse hortelã que você geralmente vê no supermercado, né? Que as pessoas fazem quibe, faz canje, faz chá. Então, é esse mesmo hortelã, só que ele vem do país de origem da planta, que é os Estados Unidos, e ele é ótimo ele é um dos melhores analgésicos que tem, né? Porque lembra dos terpenos, das moléculas, ele tem o mentol e a mentona, que são analgésicos. É o maior percentual de terpenos do óleo de hortelã, são esses dois. Então, ele é muito bem usado como um analgésico. Então, dor de cabeça, você passa na região temporal, ele é bom para dor de barriga, enfim, melhora a parte digestiva. Ele é um ótimo pré-treino, vou para academia, 1 hora antes eu uso o óleo essencial, posso colocar na minha garrafinha de água, uma gotinha. Ele é fantástico para muitas coisas. Temos um limão siciliano, ele é um desengordurante, ele é um desintoxicante, né? Ele melhora a função renal. Enfim, o óleo de hortelã, o óleo de limão siciliano, ele tem muitas vantagens, né? Ele induz a morte das células cancerígenas, ele tem vários, estudos científicos demonstram o quanto ele é bom nisso, principalmente por causa do limoneno. O limoneno, também quando você inala o óleo de hortelã, ele é o óleo da alegria, todos os óleos cítricos, né? Os limonenos que tem presente nos óleos cítricos, eles estimulam a produção de serotoninas e endorfinas quando inalados, e isso vai te ajudar a ter essa questão mais da alegria e da motivação. A melaleuca é um óleo antifúngico, né? Ele vem das regiões pantanosas da Austrália, e um pântano é calor, e muita água, muita umidade, produção de fungos, e a planta então produz um óleo antifúngico, né? Então bom para micose de pele, micose de unha, enfim, N outras coisas, né? Ajuda bastante no uso. A melaleuca está entre os 4 óleos mais vendidos do mundo e é fantástico esse óleo. A copaíba, ele é um óleo que vem da floresta tropical brasileira, né? Copaíba é uma planta original do Brasil, existem 4 espécies de copaíba, e uma característica importante da copaíba da doTERRA é que a doTERRA ela pega as 4 espécies de copaíba que existem no Brasil, ela junta essa copaíba, ela destila, ela tira a parte resinosa da copaíba. Então o que a doTERRA vende não é resina de copaíba, é óleo essencial, então praticamente mais da metade daquele óleo coletado, ele é descartado, porque ele é resina, ele não é o óleo essencial, ele não tem os terpenos, né? Enfim, então existe esse processo. Então a copaíba doTERRA é um blend de copaíbas, né? E ela é um ótimo óleo anti-inflamatório, fantástico nessa área anti-inflamatória. A gente sabe que através da má alimentação, do estresse, da liberação de cortisol, você acaba inflamando o corpo. Então, a copaíba ela tem um efeito muito importante, além de ser uma grande fonte de CBD, que ela atua sobre o nosso sistema endocannabinoide, que tem uma função bem global em relação ao nosso corpo. Então, a copaíba ela é fantástica, é um óleo que te ajuda no seu dia a dia, com certeza também. O olíbano, ele é um óleo resinoso também, assim como a copaíba, só que ele vem das regiões áridas da Somália, né? É algo completamente oposto, né? Embora seja uma resina também. E engraçado que tem uma curiosidade, que Jesus, no seu nascimento, né, ele recebeu incenso, ouro e mirra. E o que era o incenso? O incenso era resina de uma árvore que fazia umas pedrinhas de resina, e aquela resina ela era queimada, saía então o incenso. Ao destilar essas resinas, sai então o óleo de frankincense, ou o óleo de olíbano, né? Ou boswellia, que é a planta original que produz esse óleo.
Enfim, ele é considerado o rei dos óleos essenciais. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, o incenso de olíbano ele era mais caro do que o ouro, ou tão mais caro quanto o ouro. Então isso é algo incrível e uma curiosidade importante para a gente saber. Então você pode também usar um óleo essencial, e ele é considerado um óleo essencial sagrado, que as pessoas utilizam nas suas meditações, nas suas orações, né? Inalam antes, enfim, mas ele ajuda em todo o corpo. Ele tem uma função parecida com a copaíba, mas ele é bem mais, vamos chamar assim, um pouco mais superior a nível de resultados, e ele é muito utilizado principalmente na comunidade das pessoas que têm transtorno do espectro autista. Ele é um dos principais óleos que ajudam nesse processo de melhor qualidade de vida. O On Guard, e aí a gente começa a falar dos óleos que são blends. O que é um blend? É quando a doTERRA pega determinado óleo, 3, 4, 5, 6 óleos diferentes, e elas com determinadas características similares, de atuações em sistemas similares. Então ela cria um blend através dos seus cientistas, eles colocam a ordem de inclusão desses óleos é importante e a quantidade de cada óleo também é importante. Então, através de pesquisa, a doTERRA criou um blend para o seu sistema imunológico. Então, ela criou o On Guard. Então, o On Guard ele é um óleo voltado para isso. Tem 5 óleos diferentes dentro do On Guard: limão, eucalipto, a canela, enfim. Ele é um óleo, por ter esses óleos dentro dele diferente, ele acaba englobando vários outros sistemas, né? Então, você usando o óleo essencial de On Guard, você vai ter N benefícios, e ele é um dos óleos que a gente gosta bastante, principalmente nessas questões de mudança, de sazonalidade, de temperatura, de clima. Acaba as pessoas ficando mais com dor de garganta, com inflamações de garganta, essas coisas. O On Guard ele é fantástico. O Zengest é para a parte digestiva. Então, da boca ao intestino, né, é o que a gente usa. E como a gente maltrata muito o nosso organismo pela nossa dieta, que não é correta, a maioria das vezes não está correta, o Zengest te ajuda um pouco nessa questão de digestão e todas essas questões do trato digestivo. Nós temos o Balance, que é o blend do equilíbrio, das questões emocionais, né? Às vezes nós estamos animado, deprimido, então o Balance, além de ter um ótimo perfume, ele é um óleo para você equilibrar, né? Para você trazer chamam de um óleo aterrador. Aterrador porque te aterra, né? Você traz você para a realidade e ajuda você a melhorar essa questão emocional. Também muito utilizado nas pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Temos o Brief. O Brief ele é um blend para a parte respiratória. Então, se eu quero melhorar, né, as minhas células, as minhas funções respiratórias, o Brief ele é o ideal. São vários óleos essenciais voltados para essa parte e vai te ajudar muito. Não somente, como eu falei, né, blends te ajudam no corpo todo, mas principalmente no sistema. Por isso que ele tem esse nome de Brief, que em inglês é respiração. O Zengest para a parte de digestão. O On Guard de guarda, né, como se fosse guarda, que te aguarda em relação ao teu sistema imunológico. Renato, da onde sai isso, né? Você estudou isso? Você fez aromaterapia? Não, não fiz aromaterapia. Você não precisa ser um profissional de aromaterapia. Lógico, se você for também, seja bem-vindo. Mas o nosso negócio é formar o mercado consumidor para a doTERRA, né? O nosso objetivo não é dar consulta de aromaterapia, porque isso requer, né, uma formação, uma outra formação, né? E para que você possa fazer consultas. E isso não é o nosso mercado. O nosso mercado é formar, é dar a cultura básica dos óleos essenciais, ensinar a dinâmica inicial dos óleos essenciais para que as pessoas em cada casa tenha o seu pai, sua mãe, seja as pessoas que possam cuidar. Renato, nós vamos ficar sem usar a farmacologia, né, tradicional, dos remédios sintéticos, essas coisas? Não, isso aí é uma coisa que você tem o seu médico para te orientar, mas na verdade a ideia dos óleos essenciais é que sejam cuidados proativos na sua saúde, ou seja, a ideia é que você não fique doente, né? Quando a gente fica doente é porque nós já falhamos nas coisas anteriores. Nós não bebemos a água que deveríamos beber, não praticamos exercícios, não nos alimentamos corretamente, não controlamos a nossa emoção e o que aconteceu? Ficamos doentes. E aí você precisa de um médico. Os óleos essenciais podem ser usados também nessas questões, quando já estou doente? Claro que sim, né? Eu costumo dizer que quando você fica doente, você continua comendo, bebendo água,
né? Então você continua fazendo seus cuidados proativos. Se um corpo saudável precisa de bons cuidados, imagine um corpo doente. Ele também precisa, né? Então, nós temos livros, né, que você pode acessar, nós temos aplicativos que você pode acessar para você conhecer melhor os óleos essenciais e naturalmente, dentro dessa comunidade, né, comunidade do bem, comunidade de doTERRA, existe sempre pessoas ligadas à área de saúde, né, médicos, dentistas e fisioterapeutas, e que realizam estudos científicos. Nós temos estudos científicos, né, toda essa comunidade científica conhece o PubMed. Se você colocar Essential Oil ali, você vai ver, são 26 mil estudos científicos sobre óleos essenciais. Isso significa que nós temos muito embasamento científico sobre o uso dos óleos essenciais. Tem um outro site chamado aromatscience.com, onde você pode acessar também os óleos essenciais, para que eles servem. Por quê, pessoal? A doTERRA tem 15 anos. O uso dos óleos essenciais são milenares. Antes de existir a indústria farmacêutica, já existiam os óleos essenciais. O que os antepassados usavam? Usavam o chá e o óleo essencial. O chá, uma coisa mais suave, e o óleo essencial, uma coisa mais potente. Então, era o que era usado antigamente, né? O advento, né, da farmacologia e dos estudos científicos e da formação de medicamentos sintéticos aconteceu nos últimos 200 anos. Então, o que era voltar às raízes, né, a coisa mais natural, exatamente é para isso que existem os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais são os mais testados, são os melhores óleos do planeta. Óleos essenciais só tem dentro da doTERRA? Não, existem outras marcas de óleos essenciais. Mas por que nós usamos os óleos essenciais da doTERRA? Porque são os mais testados, são os mais potentes e por isso são os mais eficazes, ok? Então, dentro da pirâmide do bem-estar, você tem várias áreas, né? A base dessa pirâmide é a sua nutrição e a sua digestão. Então, você precisa ter cuidados com essa área. O segundo cuidado é o seu movimento, é os exercícios e o metabolismo, de como o seu corpo responde à sua dieta, né? ao seu dia a dia. E isso é muito importante. A gente costuma dizer hoje que a maior parte das doenças do mundo são doenças metabólicas. Ou seja, doenças que partiram a partir daquilo que você come, da sua dieta diária. Temos, então, a necessidade e a importância de um bom descanso, de um gerenciamento do estresse, de você saber controlar essa parte. Dormir é super importante, né? Ter seu descanso é fundamental. Redução da carga tóxica, isso significa tirar do seu corpo aquilo que não presta e colocar o máximo de coisas boas. O autocuidado, né? E isso, exatamente esse é um contexto de várias coisas que envolve o seu bem-estar. E tem os cuidados médicos proativos também. Então, tudo isso faz parte do seu dia a dia. Precisa fazer parte do seu dia a dia para que você tenha uma vida, não apenas uma vida mais longa, mas uma vida mais longa com mais qualidade de vida, ok? E para a gente passar essa parte de produtos, eu queria só relatar, a doTERRA lançou um super produto, né, recentemente, para a nossa saúde metabólica, que é o MetaPower. Né? O MetaPower é um produto que está sendo usado já na doTERRA americana já há mais de um ano, resultados maravilhosos, e esse produto foi lançado recentemente, em uma semana atrás, foi lançado no Brasil. E está sendo uma experiência fantástica e estamos, através do produto, despertando as pessoas exatamente para ter essa qualidade de vida e para que serve, então, o uso do MetaPower. Como você viu, a segunda parte da pirâmide é os seus exercícios e o seu metabolismo. Então, ele é um blend, ele é um programa para melhorar o seu metabolismo. Então, essa é o principal objetivo do nosso MetaPower. A ideia é ter uma longevidade saudável, ok? Ele tem uma composição importante de vários produtos diferentes, e aí nós temos treinamentos. Se você tiver desejo de conhecer mais, nós temos um treinamento de 1 hora sobre o MetaPower, e aqui é só para você ter uma ideia geral dele. Desse gráfico mostra exatamente isso, ou seja, a ideia do MetaPower, que é essa linha laranja, ela melhorar a sua saúde, e prorrogar um pouco o seu tempo de vida. Note bem que você vai ter uma média de vida aí, 70, 80, 90 anos, ok? A ideia do MetaPower, por essa linha laranja, você vê que ela não vai te ampliar muito o tempo de vida, mas ela vai ampliar muito a qualidade de saúde que você vai ter durante a sua vida. E esse é o ponto fundamental. Não adianta você viver mais, mas viver mais doente,
convivendo com o médico o dia inteiro, indo para o hospital, sendo tratado com doenças metabólicas. Então você vai ter muito menos qualidade de vida ao longo da sua vida se você não tiver cuidado com esse cuidado proativo com a sua saúde em relação ao seu metabolismo. Então a ideia principal do MetaPower é exatamente esse, né? E ele é composto por 4 produtos. Um deles é o nosso óleo essencial. Esse óleo essencial ele é um blend, né, de 4 óleos essenciais diferentes. Vem o gengibre, tem a canela, enfim. Então, a composição dele é exatamente para quê? Diminuir a formação de novas células de gordura. Então, ela diminui isso, né? Ela acelera o seu metabolismo e diminui essa produção, essa neoformação de gordura. E aí tem estudos que demonstram isso, né? Porque as células se enchem, porque na verdade assim, você tem uma quantidade de células de gordura, essas células de gordura elas vão continuar a mesma, elas só enchem ou elas esvaziam. Então a célula de gordura é uma reserva de energia. Quando você come menos do que você precisa, ela vai murchando, ela vai esvaziando. Se você come mais do que você precisa, ela enche, por isso que você vai ganhando volume, ok? Então esse óleo essencial, ele diminui essa produção exatamente, né, dessa formação, esse encher das células de gordura. Nós temos as fibras, são fibras lipossolúveis, hidrossolúveis, insolúveis, né? São 9 fibras diferentes e essas fibras têm uma importância muito importante na sua formação, tanto da sua microbiota intestinal, como também do trânsito intestinal, da limpeza, da desintoxicação, sensação de saciedade. Ele é um produto simplesmente fantástico para aquelas pessoas que têm algum problema, porque, posso ter uma colher de sopa rasa desse produto equivale a 6 maçãs. Olha que incrível, 6 maçãs. Se você comer 6 maçãs, você não vai almoçar nem jantar, né? A sua barriga vai ficar cheia. Mas apenas uma colher de sopa rasa das fibras, você equivale à quantidade de fibras que você teria em 6 maçãs. Incrível isso. Enfim, não somente são fibras, né? Tem vitamina A, vitamina E, né? Você tem 8 tipos de vitamina diferentes, então ele chama Fiber Up. Nós temos um terceiro produto que é incrível, que é o nosso, vamos chamar assim, colágeno, né? Ele é o melhor colágeno que existe, ele é o colágeno hidrolisado, acessível, né? Biodisponível, enfim, ele é maravilhoso, tem ácido hialurônico, né? Temos a biotina e o transgeratol. Bom, ele é o chama de MetaPower Advantage, né? Que é o nosso colágeno. Então, melhora energia, a integridade do seu DNA, envelhecimento saudável, a quantidade que nós temos de proteína no nosso corpo, a maior parte de proteína é o colágeno. A partir dos 25 anos, você começa a diminuir essa produção, por isso que a pele fica flácida, você tem perda de massa muscular e outras coisas vão acontecendo ao longo da vida. Então, é muito importante você ter acesso ao uso do colágeno acessível, biodisponível para você, ok? Então, existem todos os 9 colágenos biodisponíveis que existem, tem dentro da composição desse óleo. Nós temos, dentro da caixa tem 30 sachês, um por dia, você tem a dose necessária para o seu mês, tá bom? Além de tudo isso que eu falei, nós temos vários outros produtos para parte de spa, de saúde para o capilar, para a saúde, enfim, de tudo aquilo que norteia o seu dia a dia. Temos ômega 3, temos multivitamínico, temos shake, temos produtos de tratamento de pele, facial, enfim, é um mundo e todos esses produtos sempre têm esse apelo dos óleos essenciais, porque os óleos essenciais, na verdade, é a matéria-prima necessária para o desenvolvimento de tudo isso.